alguém vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos, tá? Qualquer dúvida, procurar a livraria ou qualquer trabalhador para tirar dúvidas, para qualquer esclarecimento. Hoje nós temos aqui a Paola. Tá baixo? Tá baixo? Melhorou? Então hoje a gente tem aqui a Paola, né, nossa convidada querida, que vai falar para a gente sobre a dor no processo de transformação moral. Então, a gente possa ficar atento aí às informações, às reflexões. E o preparo da noite vai ser do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. E a lição é a lição número 6, aceita a correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sobre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Como ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão de inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de apulhos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então vamos aproveitando, né, essa mensagem de Emmanuel tão profunda, e para aqueles que se sentirem confortáveis, vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos elevar os nossos pensamentos, pensar em Jesus, esse mestre querido, que nos disse que onde estivessem 3 ou mais, ali eles estariam. Na certeza, mestre querido, de que tu está aqui entre nós. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos nesta noite, a receptividade para que possamos ouvir, refletir e aprender com esses ensinamentos que a Paola buscou, com toda a sua pesquisa, com todo o seu trabalho, para poder aqui hoje trazer para nós essas informações. Que os espíritos amigos possam abençoá-la e intuí-la na sua exposição, e que nós aqui possamos vibrar afetivamente para que a noite seja de muita paz, harmonia e tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Bom, é um imenso prazer estar aqui
e o nervosismo também. Mas a alegria, ela sempre supera, né, esse estado mais inicial de nervosismo. E eu espero que seja uma noite bastante produtiva, proveitosa para todos nós, nos dois planos da vida. E hoje eu vou começar diferente, né? O tema que eu trago hoje é a dor no processo de transformação moral. Então parece um tema um pouco mais assim pesado. Então, aceitando as sugestões de Marianina e do irmão Manuel, eu vou começar com uma música, que é uma música que a maioria com certeza que conhece, e é uma música muito bonita, do Almir Sattler e do Renato Teixeira, que fala Tocando em Frente. Então, para a gente começar um pouco mais amaciados a reflexão da noite de hoje, na qual eu pretendo aqui que a gente, o intuito é que a gente amplie o nosso olhar, né, sobre o entendimento do papel da dor na nossa vida, né, e como essa dor está totalmente, está muito relacionada ao nosso processo de autoconhecimento e o processo de aprendizagem para a mudança do ser. Então vamos começar com uma musiquinha para a gente ir abrandando mais ainda nos nossos corações e a gente aproveitar bastante a energia dessa casa de amor aqui. Quem quiser cantar. Aqui, onde o rio abraça a floresta, onde as árvores beijam as árvores, a gente sente como a presença eterna de Deus e a insignificância do homem. E será enorme se ele não tiver a certeza de que cada ser humano carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Cada um de nós
analisar cada estrofe da música, é uma intensa reflexão, né? E como o próprio autor da canção, ele disse que essa canção foi praticamente uma psicografia, né? De tão rápida que nasceu, composição, melodia e tudo mais. E, assim, né, tem várias reflexões para a gente trazer. Eu escolhi essa música para a gente começar a falar desse tema da dor, e eu vou trazer aqui alguns pontos que eu julgo mais relevantes para o tema. Né? Então, quando ele fala, né, que penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente, a gente pensa no carro, né, dependendo da rua em que a gente esteja, se é um local de ladeira, algo assim mais inclinado, a gente precisa adaptar a marcha de acordo, né, para o carro subir. Então a gente precisa imprimir uma marcha que nos dê mais força, né? Ao passo que se a gente está numa estrada na qual é retilínea, a gente precisa de uma marcha que nos traga mais velocidade. E a dor, ela é uma ótima aliada para que a gente nos adapte, né, ao ritmo da vida. Então essa música ela fala muito da dinâmica da vida e de como, quando a gente coloca a marcha adequada ao momento, a gente consegue tocar a vida como um boiadeiro, né, que toca a boiada de uma forma mais simples. Então eu acho que essa parte realmente é bem interessante, e principalmente a parte que ele fala que cada um de nós carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz, né? Porque nós somos frutos do Criador. Somos frutos do amor. Então temos dentro de nós essa capacidade, essa felicidade plena ainda não nos é possível. Para isso a gente precisa do processo evolutivo. Por isso estamos aqui no planeta Terra, esse planeta escola, né? Então essa tremenda oportunidade que a gente tem de ir ao encontro dessa felicidade plena, né, que faz parte da lei divina. E nós vamos alcançar, todos nós. E a dor, ela é fundamental nesse processo, né? Só que nós ainda, espíritos imperfeitos, a gente tem uma visão muito embaçada com relação à dor, né? A gente muitas vezes olha para a dor como um castigo, como algo ruim, como algo, né, mal, é um tormento, e a gente tenta a todo custo evitar o processo, né, doloroso. Sendo que é exatamente esse processo que a gente precisa enfrentar para a gente seguir em frente, né? E o fato da gente ainda enxergar a dor dessa maneira é porque ainda não entendemos a real utilidade da dor na nossa vida, principalmente com relação ao nosso processo de transformação moral. E aí, para nos ajudar nesse entendimento, e eu preciso estudar muito isso, né, estou fazendo a palestra, né, eu me baseei muito na obra de Leon Denis, que foi um dos maiores extraordinários espíritas, que propagou, né, a obra de Allan Kardec. Então, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, eu trouxe alguns trechos para a gente refletir a respeito do tema da dor, e lógico, né, Allan Kardec, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traz um capítulo muito especial, que é o capítulo 5, que fala Bem-aventurados os aflitos, e também trata, né, desse tema. Então vamos lá começar com Denis, ver se Denis ajuda a gente nesse processo aqui, né? Denis começa, primeiro que Denis, ele considera a dor como uma das potências da alma, assim como a vontade, o amor e o pensamento. Tá? Então ele já está lá, a dor considerada como uma potência da alma. E no capítulo que ele trata da dor especificamente, ele começa já com essa bomba aqui. Ele traz assim: tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E todavia o amor é a lei do universo. E por amor foi que Deus formou os seres. Parece uma contradição, né? Ele coloca essa contradição aparentemente horrível, é um problema angustioso que perturbou muitos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. E de fato é. Se a gente olhar friamente isso aqui, a gente fala, caramba, mas fomos criados por amor, né? Somos frutos do amor. No entanto, a dor faz parte aí da nossa existência. Ela
está aí na nossa existência. E aí a gente, né, se questiona, é comum que a gente se questione, muitas vezes, por que existe a dor? Né? Por que Deus permite a dor? Eu não sei se vocês já se questionaram isso, mas eu já me questionei isso algumas vezes. E a gente fica, por que a perda de um ente querido? Por que uma doença? Por que um revés financeiro? Por que uma dificuldade afetiva? Né? Uma inabilidade física? Por quê? E aí, Denis e os espíritos superiores nos falam que é isso aqui. Por quê? Esses são recursos da evolução para aprimorar e fortalecer a nossa alma. Né? Então, a gente vai começando, à medida que a gente estuda a doutrina espírita, e eu acredito que a maioria, né, são adeptos ou espíritas, a gente vai entendendo que a dor é um processo educativo que vem para a nossa evolução, que vem para a nossa transformação. Então, por esse motivo, né, e Denis, ele fala que fundamentalmente, ou seja, na sua essência, a dor ela é uma lei de equilíbrio e de educação. Né? Então ele coloca isso de uma forma bem categórica. E essa parte que eu achei bem bacana, profunda, quando ele traz, né? Olha só o que ele fala. Algumas vezes a alma ferida vê brilhar uma claridade desconhecida, tanto mais viva quanto maior é o desastre. Com um só golpe da dor, levanta-se a tais alturas que seriam necessários 20 anos de estudos e esforços para chegar. Olha só a dor tendo um outro aspecto. Quer dizer, o que ele está dizendo? Que um só golpe da dor, muitas vezes é capaz de nos levar adiante no processo evolutivo de uma forma muito mais assertiva e mais eficaz, né? Mais rápida, ao passo que a gente ficar só ali na teoria estudando. Né? Então isso nos traz uma outra perspectiva, né, com relação à dor. Eu trouxe esse pensamento de sufista, de Rumi, que ele fala também bem parecido, né? A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Então a gente vai percebendo que de fato isso faz sentido, porque imagina só, gente, se não fosse pelas nossas dificuldades, provavelmente a gente estaria lá ainda homem das cavernas. Né? Sem aprimorar as nossas inteligências, sem afinar os nossos sentimentos. Então, esses desafios da vida, eles nos proporcionam experiências. Né? E essas experiências que fazem toda a diferença. Então, eu acredito que, provavelmente a maioria já tenha convivido com pessoas, aquelas pessoas experientes que a gente vê que emanam uma serenidade no olhar, né? São pessoas que já enfrentaram diversas dificuldades na vida, desafios, e as superaram com muita dignidade, com muita integridade. Esse tipo de pessoa é profunda, né? É gostoso conviver com alguém assim, né? E a gente percebe que, ao passo que aquelas pessoas que já não têm tantas experiências, não enfrentaram tantas dificuldades, costumam ser mais superficiais, né? Inclusive muitas vezes até mais pesadas, né? Então, o contraponto são essas pessoas que são profundas e leves. E aí eu, estudando para hoje, eu me recordei da minha avó preta, como eu chamava, minha querida Josinha, já desencarnou, e eu tive o prazer e a alegria de ter sido cuidada por ela desde poucos meses de vida até mais de 20 anos. E eu fico hoje assim pensando, de vez em quando, nas experiências que ela viveu. Eu, como adulta, fico, gente, como é que ela conseguiu? Sabe? Ela teve inúmeras dificuldades na vida, né? Sofreu violência doméstica, perdeu as coisas da casa dela mais de uma vez por tempestade, teve problema, enfim, perdeu quase o braço, várias situações, várias. E eu nunca vi, não me recordo, de ter um dia sequer que ela chegasse lá em casa para cuidar da gente, que não fosse com amor. Então é uma pessoa extremamente importante na minha vida, que eu tive a alegria, né, de conviver. Então, de alguma forma, quer a gente entenda ou não, a dor, ela nos ilumina de uma forma especial, né? Ela nos ilumina de uma forma diferente. Existe aí uma beleza oculta por trás da dor, né? Existe uma beleza oculta
por trás das dificuldades. E que para que todas as nossas virtudes, como eu disse, cada um de nós carrega o dom de ser feliz. Essas virtudes ocultas em nós, para que elas se expandam, a dor é necessária. Sou eu que estou falando não, tá, gente? É Denis que falou. Então, algo assim que é muito importante da gente pensar, eu vi essa reflexão com o Haroldo Dutra, que eu gosto muito das palestras dele, de fato, é um palestrante, Ele trouxe uma situação que hoje em dia, ultimamente, alguns especialistas apontam que a nossa sociedade é conhecida como sociedade do analgésico. Imagina, ele traz essa reflexão, como é que era, imagina, gente, vamos imaginar um parto há 200 anos atrás. Uma dor de dente. Tinha anestesia não, bem. A anestesia, sei como era, mas devia ser algo extremamente doloroso. E é claro que não é que a gente precisa passar por isso hoje, porque graças a Deus avançamos na ciência e faz parte do nosso progresso. Porém, o ponto que é preocupante é que hoje em dia nós queremos poupar as pessoas que a gente ama de toda a dor possível, de qualquer dificuldade. Chegamos a um ponto em que tentamos a todo custo evitar os obstáculos. E isso é preocupante, isso é sério, porque temos, por exemplo, jovens que não conseguem lidar com o fim de um namoro, por exemplo. A gente vê jovens que não têm resistência psíquica para tirar uma nota ruim na faculdade. Então isso é muito sério. É para a gente realmente refletir sobre isso. E aí, há um mês atrás, nós tivemos a alegria de receber uma mensagem de um amigo espiritual da casa, que foi muito profunda para mim, me marcou muito. Estou que ela veio na minha cabeça aqui. E eu achei interessante trazer uns trechos para a gente refletir juntos. Esse amigo, ele fala assim: não adianta querermos tirar cada obstáculo que vemos lá na frente do caminho. Não é para tirar. É para superar os obstáculos que estão aí, como nossa necessidade. Esse amigo, ele afirmou para a gente que a gente precisa fazer não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. E adivinha o que a gente precisa, gente? Um chute. Precisamos exatamente dos obstáculos. Por quê? Porque facilidades nós já tivemos muitas. E essas facilidades, elas não trouxeram muito ganho na nossa vida. Então, esse amigo, ele chama a atenção nossa para que a gente olhe para esse momento. O momento é da gente olhar para cada desafio, para cada dificuldade, para cada problema e ver em cada problema a solução. Muitas vezes, a solução é o problema. E é esse olhar que é o que Denis está nos propondo e que a doutrina espírita nos propõe diante da dor. E eu coloquei vermelho para destacar aqui, para a gente refletir. Muitas vezes não a solução do problema, mas a solução da vida de cada um, da vida interna. Então aqueles obstáculos, eles chegam e a gente precisa olhar para eles como oportunidade de solução da nossa vida, espírito, porque a gente gosta muito de falar, a vida real é a vida espiritual. Nós estamos aqui como temporário. Essa vida material é transitória. É uma travessia. Mas a gente sente, assim, na hora que o bicho pega. Eu lembro sempre da irmã Sheila quando ela fala: você age como quem não acredita? Isso fica na cabeça. Então, o que esse amigo lhe chama a nossa atenção é exatamente para isso. Não é mais para a gente falar como conhecimento que a vida não é material, que a vida é espiritual. É para a gente sentir. Não é mais para falar, a gente sentir. E, gente, esse é um bálsamo que a doutrina traz para a gente. Não só para os espíritas, mas para todos. Ela diz: para de pensar que você é um corpo, que você vai morrer lá
que a sua vida, a existência, termina no túmulo. Não. A doutrina faz o seguinte, vou te contar uma novidade muito boa. Você é um espírito imortal. Isso faz, gente, muita diferença quando a gente está num processo doloroso. Então, a gente tem aqui a oportunidade, a bênção de se debruçar nessa doutrina para a gente conhecer, mas para a gente usar essa fé raciocinada nos momentos dolorosos. Então, da gente pensar que isso vai passar, da gente pensar que existe um propósito nisso, E esse amigo, ele fala mais. Ele fala assim, e vocês precisam saber que a vida material é, sim, uma vida de dificuldade. Ninguém aqui vem a passeio para uma festa, é uma vida de dificuldade. Porém, quanto mais materializado, mais dificuldade. Ele diz que a felicidade plena, que é essa felicidade que todos nós ansiamos por ela, que faz parte do nosso, nós somos, nós temos esse impulso evolutivo divino em nós, essa felicidade ela está exatamente na desmaterialização da vida. E para chegar nessa desmaterialização, tem um caminho para seguir. Qual é o caminho? Dificuldades, desafios, mas acima de tudo, superação. Gente, enquanto eu fazia esse estudo, veio muito essa palavra na minha cabeça, superação. É isso que a gente veio aqui fazer. A gente veio superar, a gente não veio tirar os obstáculos, mas enfrentá-los com coragem e superá-los, Então, para que a gente olhe, a mensagem desse amigo, ela nos traz a importância da gente olhar para as nossas dificuldades com menos sofrimento, com menos desespero, Porque isso, ele traz isso na mensagem também, eu coloquei aqui, isso cria nós energéticos. E a ciência está chegando lá, a gente está até engatinhando na doutrina espírita com relação à psique, a natureza espiritual. A gente já tem muita coisa de Joana de Ângeles e a psicologia caminhando ali bem lado a lado da doutrina, que não tem como ser diferente disso, e a gente está chegando à conclusão que nós somos energia. E à medida que a gente olha para um desafio com muita transtorno, com desespero, a gente aumenta essa dificuldade e, de fato, cria em nós. A médium, nessa mensagem, ela, na médium que estava na mesa, visualizou esses emaranhados de nós, que são os nossos pensamentos conturbados. Os pensamentos são gerados pelo Espírito. Então, quer dizer, a gente só vai suportar, a gente só vai superar essas pedras energéticas se a gente trabalhar em nós essa energia interna. Se a gente começar a olhar as coisas do ponto de vista espiritual. E aí, dessa forma, isso vai trazendo uma certa mais leveza. Como assim, Paulo? É trabalhar a dor que nos visita a nosso favor, porque ela vem a nosso favor. Ninguém está aqui para ser destruído. A gente vem para vencer. Então, trabalhar essa dor a nosso favor é perceber que ela está ali por um motivo muito mais sublime. Senão, cadê a bondade e a justiça de Deus? Onde estaria a bondade e a justiça de Deus se não fosse dessa forma? E aí, vamos só raciocinar aqui mais um pouco, aprofundar alguns aspectos importantes para a gente ir sedimentando esses pensamentos. Você já parou para pensar que se a dor ela fosse realmente algo que pudesse ser totalmente dispensado, o Criador já não teria abolido a dor da criação? Vocês não acham que a inteligência suprema, que é Deus, está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Que é Deus? É a inteligência suprema. Não tem nada mais inteligente, ele é a inteligência. Então, será que a inteligência suprema, o amor infinito, permitiria a dor se ela não tivesse um valor numa função importante? É para a gente pensar. Então, a dor ela tem um propósito, tem um valor.
E um outro aspecto também que é muito importante da gente ter na nossa cabeça é que a doutrina espírita ela vem nos consolar não dizendo que a dor é ruim. Ela vem nos consolar nos trazendo um entendimento para a dor, nos trazendo um porquê para a dor. Então não é para a gente alimentar a expectativa de que a gente vai virar espírita e a dor vai passar. Pelo contrário. Né? A gente vê assim, olha que bom, a Maria está lá super dedicada, já pode até agora, já pode aceitar ser diretora da casa, né? Já dá para aumentar um pouco mais o nível de dificuldade, porque a doutrina nos traz resistência espiritual. Né? Então, se a gente, à medida que a gente vai aprofundando nos estudos, a gente percebe que se Deus tirasse a dor das nossas vidas, aí sim Ele estaria afirmando que não ama a gente. Né? Então, é um outro tipo de mindset que a gente tem que ter, um outro tipo de pensamento, né, com relação à dor. E Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele traz uma reflexão muito importante para a gente quando ele diz que existem dores totalmente desnecessárias nas nossas vidas, que são justamente frutos, são causadas pelos nossos excessos, pelas nossas rebeldias, pelas nossas negligências. Não é exatamente desse tipo de dor que eu trago aqui para a gente olhar. Mas, mesmo assim, nesses casos, a dor ela exerce seu papel educativo. Porque tem uma hora, gente, que o ser já não está aguentando mais sofrer. Chega uma hora que ele percebe, ele cai em si, os seus potenciais divinos, ele percebe que ele pode fazer escolhas diferentes, pode fazer melhores escolhas. E esse cai em si, eu me lembro muito da parábola do filho pródigo, que é aquele filho que sai, né, gastando tudo do pai, e que ele se vê numa situação tão deplorável, humilhante ali, comendo com os farelos, né, dos porcos, e está lá, né, ele cai em si. Ele percebe, caramba, na casa do meu pai eu tinha dignidade. E ele só foi possível, esse pensamento, porque ele teve a dor. Alguns momentos a dor precisa vir com mais força para que a gente desperte. Então ela tem esse papel fundamental, né? O despertadorzinho. Até a palavra despertador é bem interessante, né? É a dor que desperta aquele ser, aquela alma, para o que ela veio verdadeiramente buscar. Porque, gente, vocês podem crer que o seu espírito sabe exatamente o que você veio fazer aqui, nessa existência. A gente tem um contrato que a gente assina antes de reencarnar, que a gente está lá na erradicidade. Quando a gente chega aqui, a gente esquece, né? Porque o esquecimento do passado, que é misericórdia, até para a gente poder ter mais liberdade de escolha. Porém, o nosso espírito sabe. E é por isso que a gente precisa entrar em contato com esse nosso Deus interno, né? Como a psicologia traz o self. Ele sabe exatamente o que você precisa fazer, né? E a gente, né, aprende também lá no Livro dos Espíritos que todos partimos do mesmo ponto. Não tem diferença. Todos fomos criados simples e ignorantes lá do mesmo ponto. E a cada um, o Criador deu uma determinada missão. E essa missão não é que seja diferente para mim, diferente para ele. A missão, em termos gerais, é evoluir. Como a Deise vai fazer, como a Ana, como eu, como ela. Cada um vai fazer o seu processo. Cada um vai fazer o seu curso, a sua maneira. Né? Vai fazer esse processo na sua existência. Né? E esse processo, como é que ele se dá? Pelas provas. Né? Pelas provações. Então, cada um vai ter a sua para seguir no curso evolutivo. E aí eu trouxe uma passagem de Denis, que ele fala sobre provação, e é bem profunda também, para a gente ler aqui e refletir. Olha o que ele fala das provações. A desgraça e as provações fazem jorrar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. Gente, Denis é muito poético, né? muito filosófico. A tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas, delicadas ou fortes, que o homem feliz ou o homem vulgar não podem perceber. Isso é um fato, né, gente? Tem coisas que a gente só consegue ver quando a gente está triste. A importância da tristeza nas nossas vidas e que a gente, pelo menos eu, aprendi que não pode ficar triste. Tira, joga a tristeza para lá.
Não, a tristeza é uma emoção importantíssima, divina. Ela tem um papel fundamental. A gente precisa cultivar essa emoção, para que ela não se aprofunde, uma depressão, algo mais profundo. Mas ela, quando chega, ela é muito importante. Né? Ela tem algo a nos revelar, como a dor tem algo a nos revelar. Né? Então é importante a gente entrar em contato com aquela tristeza e dali vai sair coisas transformadoras e essa beleza, né, que Denis fala, que joga em nós. Né? Eu mesma, eu acho que, bom, eu vou dividir um caso meu particular. Eu, recém-casada, fui diagnosticada de um problema autoimune, que na época comentou a minha visão, e a gente achava que era algo oftalmológico. Né? Então eu descobri dirigindo, veio a minha visão 3D, falei, gente, o que está acontecendo? Isso aqui é mediunidade, isso aqui é o quê? O que está subindo aqui a estrada? Né? E aí eu fui observando que no final do dia minha visão ficava muito embaçada, eu não via nada, totalmente sem foco. Eu, para poder enxergar, eu fazia assim, ou assim, tudo desfocado. E a minha pálpebra chegava a descer um pouco. Né? Enfim, e a coisa foi seguindo, e a gente procurando hospital, não sei o quê. Comecei a achar que era questão de estrabismo, porque andava assim, né? Andava, a bolinha do olho, esqueci o nome agora. Enfim, então aquilo me preocupou bastante. Até que a gente se deparou que não era oftalmológico, era neurológico. Quando o médico veio com isso, o chão fez assim, neuro o quê? Né? Eu falei, caramba, que história é essa? O que está acontecendo? Né? Enfim, e aí vem a misericórdia divina. Graças a Deus, a gente aprofundou bastante com relação a essa doença. Descobrimos um médico, porque eu cheguei nesse médico em São Paulo, ele falou assim, você já ouviu em Mindfulness? Já ouviu falar? Gente, depois eu fiquei pensando, será que o doutor Cícero é espírita? Meditação. Eu falei, como assim? Né? Ele falou assim, olha, as doenças autoimunes dizem muito sobre como as pessoas lidam com os problemas e com as dores. Aquilo já foi, opa! E ali eu me vi um convite tão profundo de entrar, de seguir essa vida espiritual. Né? Acho que foi um grito da minha alma para falar assim, querida, olha porque é importante. Né? E, enfim, eu hoje consigo agradecer a esse processo. Graças a Deus não tive mais nenhum surto. E eu hoje entendo que foi, na verdade, mais um chamamento de atenção, porque depois veio uma dor bem mais profunda para mim. E que se eu não tivesse passado por esse processo anterior, eu teria lidado de uma forma muito pior. Né? Então, assim, eu me lembro eu chegando no meu trabalho, eu fui de Uber, e eu falei assim, pode parar aqui fora, moça, que era um estacionamento grande, assim, que eles entram, super arborizado. Eu já estava bem e tudo mais. E eu comecei a ver aquelas árvores, aqueles verdes. Falei, gente, isso aqui é tão lindo, eu nunca parei para ver isso. Então são coisas que só um processo doloroso permite que a gente veja. Né? Então é algo sublime. Né? E é isso que Denis traz aqui, né, nessa fala. E outra fala que eu acho impactante, que eu gosto muito, é quando ele traz: suprimir a dor e suprimireis ao mesmo tempo que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. E, gente, isso é maravilhoso, né? Tem aqueles momentos que a gente passa, que a gente fica refletindo numa dor lá do passado, quando a gente era mais jovem. Caramba, ali foi difícil, bom, mas eu consegui. Se acontecesse um problema similar a esse hoje, eu lidaria de uma outra forma, uma forma mais madura. Então, ela passa por nós e deixa um aprendizado. Não tem como a gente ser indiferente a um processo doloroso, né? E eu acho essa frase fantástica de Denis. E aí a gente fica perguntando, mas o que é dor? É expiação? É uma punição? É uma reparação do passado? E aí, nós aqui, acredito que a maioria, pelo menos os espíritas, acreditam em reencarnação. Então, é claro que as nossas falhas do passado, elas vão recair sobre nós nesse momento, determinando muito do nosso destino. Né? Isso não tem como fugir. Então, de fato, existem essas reparações do passado.
Porém, punição, não. Né? Punição no sentido de algo de castigo, isso não. Não é sobre isso. Né? E aí, se a gente debruça no livro dos Espíritos, tem a questão 258, eu gravei, gente, porque eu já li tantas vezes essa questão, que eu sempre vou lá e falo, não, aqui eles estão falando que a gente participa da escolha do gênero das provas. Esse contratinho que eu falei, a gente participa, a gente escolhe o gênero das provas de acordo com o que a gente precisa passar aqui. Então é uma coparticipação nossa, né? Então, quer dizer, não é algo mesmo naqueles casos da expiação, como a gente traz, né? Que são casos que a gente não tem nem como fugir, vamos dizer assim, é uma consequência de uma prova que foi feita equivocadamente. Né? É uma consequência da lei natural. O que eu vou semear, eu vou colher. Se eu colocar a mão no fogo, eu vou me queimar. Mesmo nesse caso, não é um sofrimento imposto por Deus. É algo nosso. A gente semeou. Então, é lei de justiça, mas que tem amor. E acreditem, a gente vem, né, aí pagando em diversas minúsculas parcelas. Porque a misericórdia do Pai, ela é infinita. Né? E a lei é de amor. Então, eu sempre lembro dessa questão. Eu falo assim, gente, eu escolhi isso mesmo, né? Vamos lá. Porque é preciso. O meu espírito, ele traz isso. Ele sabe melhor do que a Paola, que é a personalidade atual. Né? Então, a gente precisa colocar na nossa cabeça isso. Pelo menos é um exercício que eu tento trazer. Deus não pune. Deus não pune. As leis de Deus oportunizam. Né? As provas que nos chegam são formas de aferir o nosso conhecimento. Nós estamos numa escola, então, é sobre isso. Né? É para a gente crescer. E Kardec, eu acho também fantástico, eu acho todos eles fantásticos, mas essa parte aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz isso muito claro, né? Quando nós somos herdeiros de nós mesmos, mas a gente tem aquela maniazinha de ficar culpando o outro. Né? Então ele coloca lá numa parte do capítulo 5 sobre isso. Né? Interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes, pelas decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam agora e verifiquem se na maioria das vezes não poderão dizer: ah, se eu não tivesse feito aquilo, se eu tivesse deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Não é verdade, gente? Aí ele continua. Há quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo. Só que a gente, como é muito danadinho, o que a gente faz, na maioria das vezes, a gente acha que é menos humilhante, que é mais simples a gente acusar a sorte, né? A providência, a má fortuna, quando na realidade é apenas fruto da nossa própria negligência. Então, essa revelação que a dor nos permite é algo que é sobre nós mesmos. O convite que Denis faz para a gente é que a gente converse com a dor, né? Que a gente questione, que a gente se coloque de frente, né? E se pergunte: o que essa dor quer me dizer? Né? O que quer me ensinar? O que eu preciso enxergar e aprender com ela? No caso aqui que eu trouxe no meu exemplo, a coisa foi tão forte no meu espírito que o físico estava me cegando. O que eu não queria enxergar em mim? O que eu não queria aceitar? O que não estava me permitindo ver? Então a dor, ela tem algo muito importante a nos trazer. Essa revelação que ela nos traz, que está nesse livro de Denis, é sobre nós mesmos. Porque ela nos instiga sentimentos, pensamentos, e a partir disso a gente consegue conhecer um pouquinho mais sobre nós. Né? Então é isso que ela vem nos revelar. Quando a gente está num processo doloroso, a gente precisa, né, se olhar. A gente acaba fazendo
esse movimento meio que involuntário, né, para a gente conseguir vencer o sofrimento, a gente é obrigado a olhar para nós mesmos naquele momento ali de aflição. Então, aí eu gostei dessa frase, né? Autoconhecer-se para superar-se. Então, para que a gente supere, a gente precisa primeiro olhar para dentro de nós, né? E a dor, ela é uma super aliada nesse processo. E o outro consolo, né, espírita é que todos nós seremos felizes, né? Todos nós, em algum momento, dependendo da dor, a gente vai fazer esse processo. Porque está na nossa alma. A gente é perfectível. Deus é perfeito e nós somos, como seus filhos, perfectíveis. Então é uma coisa que chama para a gente fazer diferente, para a gente, né, evoluir. Então é algo que de fato é um movimento natural de todos nós, né? A gente pode retardar um pouco mais, por isso que é importante a gente falar sobre isso, né? Para a gente não deixar esse processo nos acompanhando mais e mais, né? Então, muitas vezes o que acontece com a gente é que a dor ela precisa vir mais profunda, não doeu o suficiente para eu mudar a rota, né? Ou então eu mudei naquele momento ali, ai que verde lindo, daqui a pouco eu já esqueci, já voltou a visão, tá tudo certo, né? A gente costuma fazer essas loucuras. Então, é algo que precisa, a gente no estágio que a gente está, precisamos, né, mais do que nunca, dessa bendita dor. E Denis, ele diz que nós temos dois tipos de dor, né? A dor física e a dor moral. A dor física, ela produz sensações e a dor moral produz sentimentos. As sensações, né, a dor física, ela tem muito a ver com o que a gente está imerso aqui, né, no mundo carnal. Então, é sempre um aviso do corpo, né, de que algo está acontecendo, algo que você precisa ter atenção. Vem lá, é um alerta. A dor moral, da mesma forma. Então, a dor moral, ela nos instiga a olhar para a gente. Por isso que a dor está muito relacionada ao processo de autoconhecimento, né? Porque ela produz esses sentimentos, então ela é um alerta para a gente buscar uma saída para esses sentimentos, para esses padrões, para esses comportamentos equivocados. E a gente adquire, gente, esses padrões, essas crenças de vidas e vidas e vidas. É algo que é construído por nós durante muitas existências. Então, quando chega a dor, quando chega uma situação mais dolorosa, nós fomentamos pensamentos automáticos, porque a gente se condicionou a lidar daquela maneira diante da dor. Então, quando ela nos chega, esse exercício da gente se colocar em contato e sentir, não fugir, mas sentir, nos instiga a nos conhecer. Nossa, veio esse sentimento. E aí a gente vai, aos poucos, colocando novos, é o aprendizado. Vai colocando, vai transformando esses padrões em padrões novos. Né? Vai reconstruindo esse homem velho. Né? Então, isso está muito ligado à nossa transformação e à nossa reforma íntima. Então, olha que bênção, né? Maravilhosa essa dor moral que nos acompanha, inclusive quando a gente desencarna. Porque a dor física está atrelada aqui, a matéria. A dor moral é com a gente. Né? Vai com a gente quando a gente desencarnar, está no espírito. Então, o quanto que é importante a gente entrar, aceitar o convite dela, né? Para fazer esse processo. E não é para a gente aceitar, tipo assim, que delícia, gente, ai, tá doendo. Isso, gente, não é, isso é irreal. Ele fala sobre isso também, graças a Deus, porque aí a gente vai mudar o comportamento, né? A gente faz essas loucuras também. Ai, Carol, é uma bênção, essa dor, né? E no fundo, então, o Denis coloca isso. Em meio às provações e às verdades que acabamos de recordar, não nos dispensam das emoções e das lágrimas. Seria contra a natureza. É contra a natureza. Gente, Jesus é bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram. Tudo bem chorar, é isso mesmo. É entrar em contato, é encontrar em contato com esse sentimento, com essa tristeza. Né? Não é murmurar, não é bem-aventurados os que se revoltam, os que murmuram, os que lamentam. Existe uma diferença grande. Né? E a gente aprende com esses espíritos bondosos, né, que estão aí
mais evoluídos do que nós, eles nos ensinam a pelo menos não murmurarmos, ele coloca, né? A não ficarmos acabrunhados sob o peso da dor. Esses bons espíritos que estão a todo tempo, a gente tem aí uma equipe nos acompanhando, de amigos que querem que a gente dê certo, que muitos estavam lá quando a gente assinou o contrato, né? Então eles estão ali, a todo instante ao nosso lado, afastando de nós, eles têm um trabalho grande, afastam de nós os funestos pensamentos de revolta, de desespero ou de suicídio, que muitas vezes enxameiam no cérebro dos nihilistas, né? São quando a gente pensa que o nada é o sentido da vida. Então, esses espíritos bondosos nos ensinam o valor da prece. Nos ensinam o valor da prece. Tem um exemplo que eu acho que o Simão Pedro que trouxe uma palestra que eu acho também muito bacana, é muito didático, daquele pai, nós aqui, né? Aquele pai perfeito, que vê ali um filho com uma dor muito grande, com uma doença, e ele, né, o médico fala que para aquele filho curar, ele tem que tomar 10 agulhadas. Exemplo, bem doloroso, mas é a cura. O que vocês fariam? A gente não pensaria 2 vezes, né? Vamos embora, 10, 20, 30, é para curar? Vamos nessa. É ou não é? A gente pensa assim, que dirá Deus? Então Deus permite, quando Ele permite que a dor chegue nas nossas vidas, Ele está olhando o efeito. Ele está olhando para a cura do nosso espírito. É do nosso espírito. Porque esse é a verdadeira, a real, né, vida é espiritual. Então é esse olhar do Pai conosco. Deus enxerga. O Pai enxerga a beleza oculta da dor, né? Então é sobre esse aspecto que a gente precisa refletir. E aí a gente fala assim, mas a dor então é só para quem está, entre aspas, ferrado como a gente, imperfeitos. Não, gente. A gente não tem aí tantos exemplos de espíritos bondosos que tiveram processos bem dolorosos. A vida de um missionário não é fácil não, né? Doutor Bezerra, histórias, né? De profunda dor, próprio Chico. Então, pensam só, se realmente a dor, né, fosse algo que era só para o castigo só para os infratores, essas almas virtuosas não passariam pelo processo da dor. E Denis fala sobre isso também. E que ele diz é que a alma virtuosa ela é mais sensível por ser mais adiantada no grau de evolução. Depois, estima muitas vezes e procura dor por lhe conhecer todo o valor. Eles lidam com isso de uma outra forma. Eles enxergam um efeito. Essa é a diferença, né? E a gente vai percebendo com isso o olhar que a gente precisa dar, né, para a dor. E Delida coloca que por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si e ao mesmo tempo tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, a única duradoura, e é essa que a gente veio realizar. O nosso espírito busca por isso. Então, gente, não vai ter outro processo senão passar pela dor. Tá? E aceitar esse convite, né, que ela propõe, essa busca por nós mesmos, né, por chamarmos a nós mesmos. E a gente, quando está aqui na casa, na doutrina, a gente vê quantas coisas a gente tem, né? A gente chegou até aqui, a gente tem a possibilidade de aprender através do trabalho, um com o outro. Então isso é uma oportunidade imensa, enorme. Quer dizer que está todo mundo aqui sem dor? Não, a gente está com dor, mas a gente fica menos desesperado, né? Então o suporte, ele é imenso. E essa doutrina, ela traz essa resistência que a gente precisa. Essa resistência espiritual que um dia a gente vai ter com esses espíritos bondosos que vão falar, não, tudo bem essa prova, tranquilo, porque eles não vão ver o peso como a gente vê, né? Tá praticamente aí no fim. Não sei se vai dar. Eu trouxe essa história que eu acho muito bacana. Acho que a natureza, ela coloca muitos exemplos pra gente, né? E eu aprendi essa história bem com a Haroldo Dutra também. Aquela história da Haroldo Dutra. Mas é bem bacana que ele traz a história da lagosta, eu já trouxe aqui uma outra vez, mas acho que é legal a gente falar bem rapidinho. A lagosta, ela tem um corpo molengo, né, gelatinoso, muito frágil.
E para que ela se pique, para que ela sobreviva na natureza, ela constrói uma casca protetora, bem rígida, e que fica ali protegendo a lagosta. Acontece que em determinado momento da vida aquela lagosta cresce. E aí aquela casca já não suporta mais aquele corpinho frágil. O que ela precisa fazer? Quebrar essa casca, ficar ali fragilizada, abandonada, se esconder e fazer uma outra casca adaptada ao tamanho dela. Só que esse processo acontece inúmeras vezes com a pobre da lagostinha. E aí a gente fica assim, poxa, qual seria uma solução bacana para a lagosta? Para de crescer. Pronto, está resolvido. Aí vem a má notícia para a lagosta e para a gente que ninguém impede o crescimento. Não tem como não crescer. Ninguém ausenta da lei do progresso. E crescer dói. Né? Como bem fala, trouxe uma mentora recentemente, né, para a gente. Então é isso. E essas cascas muitas vezes são, né, os nossos status sociais, né, o nosso casamento, a nossa estrutura financeira, né, a nossa condição, enfim, saúde física. São essas cascas que vão ser perdidas. Quando a gente desencarnar, essas casquinhas vão ser perdidas. Elas são fundamentais, só através delas, são estruturas importantes para que a gente chegue num segundo nível, num segundo estágio. Porém, elas não são o principal. O principal é o nosso crescimento. Então, quando a gente desencarna, é a nossa alma querendo alçar novos voos longínquos, e a gente vai perder esse corpício, né, que eu tanto estou investindo, que vai ser perdido. Enfim, então essa história da lagosta, ela traz para a gente de uma forma bem didática, né, essa proposta da dor, porque a dor sempre é o progresso, né? O papel da dor é atrelado ao progresso. E Denis traz a última frase aqui, que eu acho uma das frases mais bonitas desse livro, que ele coloca: aprende a sofrer, não te direi procurador, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga, aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a beleza implacável, né? A entender-lhe os secretos ensinamentos. Então, o que Denis propõe é que a gente procure entender a oportunidade que a dor nos traz, em especial a oportunidade de nos conhecermos, né? Então, que a gente possa passar pelas nossas experiências dolorosas de uma forma mais madura, né? De uma forma, de um olhar de aprendiz, porque aí sim nós vamos ter lições fortalecidas na gente, né? Ao passo que se a gente passa com revolta, né, com murmuração, provavelmente as lições que a gente vai aprender vão ser muito pequenas e a gente vai ser convidado a repetir de ano, vai ter aquela mesma experiência similar ou mais profunda. Então, é esse convite que Denis faz para todos nós, para que a gente se pergunte realmente: Dora, o que você quer me ensinar? O que eu preciso aprender sobre mim através de você? O que eu preciso enfrentar? E demonstrando, fazendo esse exercício, a gente vai estar demonstrando para a vida que nós estamos aptos a crescer, nós estamos aptos a evoluir, estamos preparados, né? E isso, com a doutrina espírita, a gente tem uma ferramenta poderosíssima na nossa mão. Então, se pelo menos a gente sair daqui hoje com a ideia de que dor não é um castigo imposto por Deus, eu já vou ficar bem feliz. Tá, gente? A ideia é essa, que a gente modifique o nosso olhar diante das dores que nos visitam. E eu tenho ainda 3 minutos. Eu preparei eu vou dizer que é um presente porque foi para mim, tá? Um presente, um vídeo de 3 minutos, exatamente 3 minutos, do Marco Riquidal, que é um psicólogo espírita, e ele vai sedimentar muito melhor tudo isso que a gente trouxe aqui, né? A minha proposta, então, achei bem relevante dividir com vocês. Provavelmente alguns já devem ter assistido, mas mesmo assim eu acho que vale bastante a pena. Suporte. Espero que as minhas palavras te encontrem. Porém, se você estiver... Quero aumentar um pouquinho mais. Só um minutinho, gente.
Espero que as minhas palavras te encontrem bem. Porém, se você estiver num momento difícil, talvez elas façam ainda mais sentido para você. Eu quero te dizer que a gente precisa aprender a suportar. Todos nós temos momentos difíceis na vida. Pode ser por causa de uma morte, uma traição ou uma perda significativa. A dor também vem por rompimentos, desencantos, frustrações, rejeições e abandonos. Primeiro, eu quero te dizer que você não está só. Exatamente agora, milhares de pessoas vivem as mesmas sensações, o mesmo mal-estar, a mesma dor. E é interessante pensar que as pessoas mais maduras que a gente conhece são as que melhor suportaram as dores da vida. Então eu me pergunto, suportaram porque eram maduras ou amadureceram porque aprenderam a suportar? Segundo, entenda, nada pode te destruir. O corpo morre, mas a alma é imortal. E por alma, falo da essência, das nossas verdades, daquilo que somos. Nada pode eliminar quem você é. E por isso eu te digo para suportar. Não vá a lugar nenhum. Não fuja da sua dor. Não camufle ou negue com ocupações, com compras, com sexo, comida, drogas ou distrações. Nem reaja. Como Romeu de Julieta que não suportou esperar um pouco mais. Não te digo que é fácil, e sim que é necessário. Respira fundo e sente essa dor de peito aberto. Deixa que ela habite o seu ser, que ela destrua ilusões e sentimentos e mate o que precisa morrer para que algo novo possa nascer. Isso é suportar, sem vergonha, sem medo. Respira fundo uma vez mais, assume a sua humanidade, respeita o seu momento e suporta. Isso logo vai passar. A cada instante que ela vem e você suporta com dignidade, algo se transforma ali dentro de você. A dor vai te modificando sem você perceber, até o dia que ela cumpre com o papel dela e não volta mais. Neste dia, você agradecerá por sentir a renovação que ela te fez. E na próxima vez, quando outra dor chegar, você já não terá tanto medo nem constrangimento, porque sabe que é capaz de suportar. Bom, gente, eu espero que nós suportemos as nossas dores e que a gente tenha dentro de nós essa certeza que ela nos visita para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Muito obrigada pela paciência de vocês. Agradecemos muito, Paola, por todas essas reflexões, que a gente possa levá-las conosco e refletirmos, porque nós estamos aqui ainda num planeta de provas e expiações, então a dor faz parte da nossa vida, em maior grau, em menor grau, dependendo de como a gente enxergue isso, mas que a gente possa levar essas reflexões no nosso coração, para no dia que ela nos visitar, a gente poder suportar. E vamos passar então para o segundo momento da nossa reunião, que é o passe. E pedimos a todos que fiquem em silêncio, em prece. Os passistas, por favor, tomem os seus lugares.
Gratidão é a palavra que hoje podemos utilizar, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui neste planeta, a oportunidade da encarnação, agradecermos pelos desafios, todos os desafios que já tivemos a oportunidade de superar na presente encarnação. Somos filhos de um Pai amoroso, justo, bom, que nos quer ver felizes. Sendo assim, a cada obstáculo que possamos encarar como uma lição, como aqui foi dito, que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para percebermos que essa lição tem por finalidade a nossa evolução, a evolução de cada um de nós, para que possamos chegar à perfeição. Gratidão, Mestre. Gratidão por essa casa que nos acolhe amorosamente. Gratidão por estarmos aqui. Gratidão a Paulo, com o fruto de seus estudos, fez com que refletíssemos, Mestre querido, sobre coisas que muitas vezes não gostamos de pensar, mas que são fundamentais para a vida de cada um de nós. Que possamos também, neste momento, rogar a Ti, Mestre, pelos nomes que escrevemos, que estão nas caixinhas de prece, por aqueles entes queridos que estão no momento na nossa tela mental, que possamos elevar os nossos pensamentos e mandar a eles essas bênçãos que aqui recebemos. Muito obrigada, Mestre. Que estejamos sempre aqui reunidos em Teu nome, com essa mesma alegria, com essa mesma felicidade de já estarmos na Tua casa. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos iniciar, né, como é de praxe, o sorteio do livro, né? Hoje o salão está cheio, está bonito, está muito bonito daqui do ponto de vista, de ver a sala cheia, está muito lindo. E como fazemos toda reunião pública, 3 pessoas são